Bom dia, queridas almas. Estou aqui na minha rede, na minha manhã, para lançar esse primeiro dia, né? Desafio número 1 desses 10 dias, os passarinhos, para a superação de uma pessoa, tá? E esse primeiro desafio eu vou chamar ele de Encarando a Realidade. Por que isso? Quem assistiu a minha live ontem, quem não assistiu, super sugiro assistir. Eu falei lá de 3 mecanismos de defesa que são acionados pelo nosso ego diante de um término. E esses 3 mecanismos de defesa, qual é o problema deles, né? Como eles são defesas, tá? Eles justamente me desconectam da realidade, eles me jogam para o plano mental da vida, que é esse plano onde eu crio um monte de fantasia, de distorções, de narrativas mentais que não retratam a realidade prática, o que realmente está acontecendo, que é, o primeiro mecanismo diante de um término é a negação, é uma tendência que o nosso ego tem de dizer, não, isso não aconteceu, não, isso é só uma fase, é o que faz a gente ficar olhando o celular toda hora, esperando uma mensagem, ou olhando as redes sociais, esperando um post dele onde tenha, né, um sinal de que ele possa voltar. Eu estou em negação, tá? Mecanismo de defesa 2, raiva ou culpa. É quando eu fico naquele jogo de acusar o outro, né, de que ele não me merece, olha só o que ele fez, ou ficar mantendo umas briguinhas com ele, escrever uns textos desse tamanho, cheio de acusações, ou trazer, né, a raiva projetada para fora, projeto no outro, a culpa por tudo, ou a culpa que aí eu trago para mim, uma responsabilidade exagerada, nossa, eu errei, eu fiz tudo errado, é tudo culpa minha. Isso também te desconecta da realidade. E o terceiro mecanismo é a barganha. O nome já diz, né? É uma negociação. É algo que eu fico só no meu plano mental, numas ideias, se eu tivesse feito diferente, então poderia ser diferente. Ou então começo até a prometer para esse parceiro, se eu mudar, tu vai voltar para mim. Aí caio em promessas, inclusive, que eu nem consigo sustentar. Tudo isso, gente, está acontecendo aqui no cabeção. Só que o problema do cabeção é que a mente mente. A mente tem 3 características centrais de percepção da realidade, que é omitir dados da realidade, distorcer dados e generalizar. É isso que faz, por exemplo, com que a gente omita os momentos ruins, aquilo que não deu certo, a parte feia da relação, e generalize os bons momentos. E aí, quanto mais, gente, eu fico preso a esses mecanismos e nesse minha ideia mental, quanto mais eu fico ruminando, remoendo o que aconteceu, eu posso te garantir, mais tu te afasta da realidade. É como se tu criasse uma realidade paralela do que foi essa relação, que não retrata o que de fato aconteceu lá. Só que como para nossa mente tudo é real, tu começa a acreditar nessas histórias, começa a enxergar coisas que não existiram e tenta voltar para uma relação, muitas vezes, que nem existe. Não é incomum, quando eu faço processo de investigação bem profundo com as pessoas, elas chegam a uma conclusão, uau, essa relação realmente estava ruim, não estava boa, talvez esse lugar não seja meu mesmo, mas antes dela ter essa conversa comigo, na realidade paralela que ela criou, a relação era maravilhosa, era a única oportunidade dela ser feliz, e a gente fica nessa ansiedade de retomar, tá? E tudo isso que eu vou trazer aqui, gente, durante esses 10 dias, não é só para uma superação de término, para eu seguir um caminho sozinho. Eu posso sim lá na frente reatar essa relação, mas é muito mais para eu me restabelecer interiormente, me reempoderar, porque é isso que normalmente acontece diante de um término, eu perco poder, eu me desempodero, tá? Então, o antídoto para esses 3 mecanismos de defesa que eu falei, para vocês encararem a realidade, vai estar nesses exercícios que eu vou dar para vocês. Primeiro deles, tu vai escolher um momento onde tu esteja tu contigo mesmo, sabe? Um momento mais de introspecção. Tu vai fazer uma lista de tudo de ruim que teve nessa relação. Depois uma lista de tudo de bom que teve. Depois uma lista de todos os erros que esse parceiro cometeu. Depois uma lista de todos os erros que você cometeu. Depois tu vai dar uma nota de 0 a 10 para como estava essa relação um pouco antes desse término acontecer. Gente, vocês precisam ser muito sinceros nisso, tá? É aqui que vocês vão começar a se conectar com a realidade. E o último passo é fazer uma lista do que tu perdeu por não estar mais nessa relação, mas também uma lista com o que tu ganha por não estar mais numa relação, por estar solteiro, livre, talvez com mais tempo para ti, tá? Escreve tudo isso. E essa é uma lista que tu pode guardar ela contigo para momentos onde tu estiver fragilizado, caindo nessas fantasias e idealizações mentais, tu vai lá
e lê essa lista porque ela vai te aproximar da realidade. Tá bom, meus queridos? Amanhã tem mais.